Já falamos em outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, sobre os principais fatores que você deve considerar para escolher as melhores espécies, as melhores opções para a implantação da prática de adubação verde aí na sua área. Mas você conhece quais são as possibilidades de espécies de adubos verdes disponíveis para você? Eu sou a professora Laís Vilela, professora de Ciência do Solo da Universidade Federal de São Carlos, e hoje nós vamos falar justamente das principais opções que vocês têm, mas começando pelo grupo das crotalárias. No Brasil, há uma ampla gama de possibilidades de adubos verdes que são adaptadas às mais variadas condições edafoclimáticas em todo o Brasil. Nós poderíamos dividir essas espécies em dois grandes grupos aí quanto à sua época de cultivo, né? Nós teríamos então o grupo dos adubos verdes para primavera-verão e o grupo dos adubos verdes para outono e inverno. Nesse grande grupo de adubos verdes, as leguminosas são as mais conhecidas por causa do processo de fixação de nitrogênio, o que promove a entrada de uma considerável quantidade desse nutriente no sistema. Mas não são só as leguminosas nesse grupo. Nós temos ainda também espécies de gramíneas, de crucíferas, algumas compostas que também são utilizadas como adubos verdes, mas frequentemente nós nos referimos a ela, acabamos falando sobre elas como plantas de cobertura e não como adubos verdes. Há uma diferença considerável na decomposição de resíduos de cada um desses grupos de plantas. Por exemplo, no caso das leguminosas, como elas têm uma relação carbono-nitrogênio de 20 ou até mesmo menor, isso vai favorecer uma rápida decomposição dos seus resíduos. E isso pode ser muito bom se o seu principal objetivo com a adubação verde for promover a ciclagem de nutrientes. Por outro lado, as gramíneas já têm uma relação carbono-nitrogênio maior que 30 e também uma maior concentração de lignina na sua constituição. E tudo isso vai favorecer uma decomposição muito mais lenta. O que também não é ruim, porque se o seu objetivo com essa prática agrícola for produzir uma cobertura no solo, você tem aí uma excelente opção. Mas voltando às leguminosas, vamos falar um pouquinho agora do grupo das queridinhas do Brasil, que são as crotalárias. As espécies mais comuns de crotalária que nós temos visto ultimamente são as espécies Juncia, Spectabilis, Breviflora ou Ocroleuca, que são as mais conhecidas no Brasil. E dentre elas, nós podemos observar uma maior produção de massa verde na crotalária Juncia, na Spectabilis e também na Ocroleuca. Em geral, a relação carbono-nitrogênio dessas crotalárias gira em torno de 14 a 19, o que é bastante baixo. Isso faz com que as crotalárias sejam excelentes escolhas para promover a ciclagem de nutrientes no seu solo. Quanto à quantidade de nitrogênio fixado anualmente, a crotalária brevífula apresenta o menor aporte, com cerca de 67 kg de nitrogênio por hectare. Já a crotalária Juncia pode chegar até 450 kg de N por hectare. Isso é nitrogênio pra caramba. Vamos fazer um cálculo rápido aqui comigo? Se a gente fosse colocar essa mesma quantidade de nitrogênio via ureia, considerando aí em média que ela contenha 45% de N só para facilitar o cálculo, nós aplicaríamos no solo 1 tonelada por hectare de ureia. Considerando a cotação da ureia para São Paulo em dezembro de 2023, significa que a gente teria que pagar R$ 1.900 pela ureia, mais o frete, mais o custo de aplicação. E aí, será que é vantajoso? Se aí na sua área você tem grande infestação por nematóides de galha, por exemplo, as crotalárias Juncia e Spectabilis seriam muito boas opções para quebrar o ciclo dessa infestação. Por outro lado, se a infestação é de nematóide das lesões, o Pratylencos brachiurus, nós então indicaríamos as crotalárias Spectabilis e Ocroleucas, que são bastante resistentes. Por outro lado, não te aconselho a utilizar a crotalária Juncia, pois ela é bastante suscetível a esse grupo de nematóides. Agora, falando um pouco sobre a crotalária mais conhecida, que é a crotalária Juncia. Quais seriam as suas principais características?
Nós poderíamos citar que ela é tolerante à mediana fertilidade, ela tem um crescimento rápido, boa produção de fitomassa, vai bem em solos arenosos até argilosos, exige aí uma precipitação de 200 a 400 milímetros por ciclo, que não é tão exigente. Seu sistema radicular é bastante pivotante, profundo, o que é muito bom para estimular a infiltração de água, também a fixação de nitrogênio em profundidade no solo e, consequentemente, a ciclagem de nutrientes. Quanto à sua fixação anual média, é de cerca de 165 kg de N por hectare, mas pode chegar até 450, como nós já falamos. A densidade de plantio exigida gira em torno de 25 a 40 sementes por metro. Se você for consociá-la com milho, é indicado plantar essa crotalária quando o milho já estiver aí com uma certa altura, cerca de 50 centímetros, para evitar então que ela se sobreponha e compita com o milho, né, por luz, nutrientes, por água. E quando a gente fala em crotalária júncia, as doenças mais problemáticas são aquelas causadas principalmente pelo Ceratocystis fimbriata, que é o causador da murcha de ceratocístis, o fusário, causador das fusarioses. Então, se tem incidência significativa dessas doenças na sua área, eu não te indico utilizar então a crotalária júncia. Já em relação às pragas, as mais problemáticas seriam então as lagartas das vagens e também as lagartas espodópteras. Vamos agora falar sobre a crotalária spectabilis. Essa espécie tem um crescimento inicial mais lento do que a crotalária júncia. Ela é moderadamente tolerante ao alumínio, o que é uma característica interessante para solos nos quais a calagem não está tão em dia assim. É tolerante à seca e a sua fixação anual gira em torno de 60 a 120 kg de nitrogênio por hectare, que também é bastante nitrogênio. Quanto ao ciclo da Spectabilis, se a semeadura ocorrer entre outubro e novembro, nós teremos uma floração entre 70 a 90 dias, as vagens aparecendo entre 100 e 120 dias e a colheita de sementes até uns 200 dias. Já se essa semeadura ocorrer em fevereiro, a colheita se dará até os 180 dias. Uma outra grande vantagem da Spectabilis é que ela é muito indicada para áreas onde nós temos infestação por nematóide de galhas, por exemplo, de cistos e também de lesões radiculares. Agora, quando a gente fala sobre as doenças mais problemáticas para essa espécie, com certeza o mofo branco se destaca, aquele causado pela Sclerotinia scleotiorum. Por fim, ela não é indicada também para consorciação com pastagens ou para ser usada como forragem, porque ela contém uma substância alcaloide chamada de monocrotalina, que está presente em toda a planta, nas sementes, nas folhas, nas hastes, e essa substância tem um efeito muito tóxico para os animais. Vamos encerrar o grupo das crotalárias agora com aquela de nome complicadinho, que é a crotalária ocroleuca. Isso mesmo, ocroleuca. Ela tem um crescimento inicial rápido, ela é bastante agressiva, é mais rústica do que as anteriores, ela tem uma elevada resistência ao estresse hídrico e o seu sistema radicular é bastante profundo e robusto. Então ela é muito boa para promover rompimento de camadas compactadas no perfil do solo e também para ciclar nutrientes. A sua produção de fitomassa também é considerável, chega a 30 toneladas por hectare, considerando aí a produção de fitomassa fresca, tá bom? Já a fixação anual pode chegar até 140 kg de N por hectare. Outra grande vantagem dessa espécie é a sua resistência ao nematóide de cisto também. Por fim, nós poderíamos ainda citar algumas outras espécies de crotalárias que são bem menos conhecidas no país. Nós temos a crotalária grantiana, crotalária mucronata, crotalária paulina, crotalária estriata e a crotalária usaramoense. E algumas outras que nós não vamos citar aqui. Mas esse é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre as crotalárias, sobre as suas principais exigências de condições edafoclimáticas e também os principais benefícios do uso dessas espécies na sua área. Se vocês querem continuar aprendendo sobre essas práticas mais sustentáveis na agricultura e também muitos outros assuntos sobre a ciência do solo, sobre os solos do Brasil, eu chamo vocês então a ficarem ligados para não perder os próximos vídeos. E claro, não deixem de acessar o nosso site, portalgeps.com, porque lá você encontra mais de uma centena de aulas gratuitas, organizadinhas na melhor sequência de estudos para você. Um abraço e até o próximo vídeo!